Obrigado, secretário de Agricultura do DF, Rafael Bueno. Rafael, boa tarde. Fica à vontade. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a cada um que está nos assistindo nesse momento. Eu fico muito feliz de estar com você aqui em mais uma edição do AgroBrasília, né? Agora na 17ª edição do AgroBrasília. É uma edição muito esperada e uma edição que ela tá fantástica em relação aos anos anteriores, né? Esse ano a Seagro chega trazendo novidades, como sempre traz. Com certeza. O governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Agricultura, ela trouxe o melhor e maior stand de todas as edições da AgroBrasília, né? E isso se deve ao apoio que o governo do Distrito Federal tem dado ao produtor do Distrito Federal, né? Esse ano nós estamos trazendo com muita força um programa que a gente trabalha junto com a MDA, chamado Crédito Fundiário. Ele é bem interessante porque ele oportuniza aquelas pessoas que querem ter o seu pedaço de terra, querem ter sua propriedade rural, querem gerar emprego, querem gerar produção agropecuária, a poder comprar a sua terra. E isso a gente faz de uma forma muito técnica, com o exame das propriedades que são disponibilizadas para essa atividade, para esse programa. São propriedades que têm realmente uma vocação agropecuária, uma condição de solo muito boa, uma condição de logística favorável para o produtor fazer o escoamento de sua produção, porque afinal de contas, não adianta você só produzir se não tiver também logística. E aí é feito esse trabalho, né? Esse é um dos programas que nós estamos trazendo. Uma outra atividade também muito importante é a difusão do ProRural. ProRural é um programa da Secretaria de Agricultura, no qual o produtor ele tem uma série de benefícios tributários e fiscais. Na parte tributária, o produtor que se inscreve, ele pode ter até 80% de rebatimento do ICMS. Então você reduz demais ICMS, a carga tributária sobre esse produto, você deixa ele mais competitivo em relação a outras localidades do país e você atrai o comprador. Isso para nós é fundamental, mas não é só isso. Esse programa também, Fabélia, é o seguinte, o produtor ele precisa tirar uma licença ambiental, ele precisa tirar uma licença de exploração, ele consegue ter redução no valor dessa licença. Ou, em alguns casos, até isenção. Se o produtor ele quer montar uma agroindústria e ter necessidade de adquirir uma nova área, ele pode ter até isenção do ITBI, que aqui no Distrito Federal hoje é de apenas 1%. Mas ele pode ter isenção de ITBI. Tudo isso aliado a uma linha de financiamento mais adequada, com juros menores, né, operacionalizado pelo BRB. Fora isso, nós estamos também trabalhando e divulgando a nossa nova subsecretaria. O governador Ibanez recentemente autorizou a criação de uma subsecretaria que ela é única no país. Não tem outra secretaria de Estado que faça esse papel, que é o recolhimento de grandes animais soltos pelas ruas e rodovias do Distrito Federal. Infelizmente, ano passado, nós tivemos aí 2 acidentes graves, com óbito, por conta de cavalos soltos nas ruas, então motoristas vieram a colidir. E nós, apenas no ano de 2024, recolhemos 446 cavalos soltos pela rua do Distrito Federal. Mas tem uma boa notícia. Nós doamos desses 446 mais de 200 animais para pessoas, criadores, proprietários de fazendas, de chácaras, de sítios, que deram uma condição boa para esses animais, porque geralmente são animais de carroça, utilizados na cidade, que os carroceiros abandonam durante a noite para pastar e colocam em risco, né, toda a parte da circulação de pedestres, trânsitos de carros, enfim. Então a Secretaria de Agricultura ela vem com uma estrutura muito grande, tem muitos programas que nós trouxemos esse ano para apresentar aqui para o produtor. Nós vamos fazer boas divulgações sexta-feira com o governador. Vamos falar aí de aumento de crédito do FDR, que é o Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal. Um aporte que o governo do Distrito Federal está fazendo e nesse momento ímpar, que a gente não tem o plano safra, né? A gente está sem recurso de plano safra
Então, o recurso para o produtor rural é fundamental. E o governo do Distrito Federal está apoiando. Colocou recurso no fundo como nunca houve na história. E é um financiamento a juros muito módicos. Nós estamos falando de 3% de juro ao ano, com rebate de 25% se o produtor pagar em dia. Seja para investimento, seja para custeio. Focado principalmente no agricultor familiar. E isso, com certeza, são medidas que serão anunciadas, estão sendo levadas a cabo pelo governo do Distrito Federal para apoiar nesse momento importante que agora a gente vem celebrar o agro do Distrito Federal, celebrar essa excepcional safra 2024-2025 que nós tivemos aqui no Distrito Federal. E agora nós vamos entrar na colheita do milho, mas as lavouras estão fantásticas, fantásticas. A gente está com muita alegria mesmo. E a AgroBrasília esse ano ela vem coroar com tudo isso, né? Coroar essas entregas de governo, coroar uma boa safra que nós estamos tendo e com certeza vai ser uma edição que vai ficar marcada na história. E em relação a essa aquisição fundiária, há também nesse processo uma avaliação com esse propenso aquisitor para ver a aptidão dele. Claro, isso aí é fundamental e isso é regra. Então, assim, não basta a pessoa querer ter uma propriedade. E nós também não queremos fazer o programa para que a pessoa adquira uma propriedade final de semana. Não. É uma propriedade e a pessoa precisa ter o perfil de produção. Então, ele tem que estar realmente imbuído na produção, ele tem que vir com um histórico de relacionamento com o campo, seja por meio de curso, seja o fato dele ter sido um trabalhador, ter sido ou ser um trabalhador da área rural, ele ter realmente vivido ali no campo. São critérios muito objetivos que nós utilizamos para selecionar. E não só o produtor. Quando um proprietário de alguma fazenda, ele oferta para o crédito fundiário essa propriedade para ser comercializada, nós fazemos uma avaliação muito criteriosa, uma avaliação agronômica muito criteriosa. Então, nossa equipe de agrônomos vai à propriedade, verifica toda a parte ali edáfica, né, que é a parte do solo, característica do solo. Então, não tem aquele fato de você colocar ou vender uma propriedade que é de cascalho ou um toar, uma propriedade que não vai ter produção. Outra coisa, nesse processo, porque a gente sabe que tem muita coisa para ser pesquisada em relação à ficha, à vida de uma propriedade. Com certeza. Dentro do processo, às vezes o produtor que está interessado, ele é inexperiente com isso. Esse processo traz o histórico de penhor, de ambiental, qualquer situação que possa ter aquela propriedade com alguma restrição. Quando a propriedade ela já vai para o financiamento, ela está totalmente desembaraçada. Então tudo isso é avaliado pela nossa equipe técnica. Então é uma propriedade desembaraçada do ponto de vista creditício, então ela não tem nenhum vínculo, nenhuma amarra com o banco, com a instituição financeira, então ela não está atribuída à penhora. É uma propriedade que ela tem que estar com CAR regular, na matrícula já averbada a reserva legal, toda a parte dela ambiental autorizada, inclusive quando nós fazemos o parcelamento desta propriedade, ela já vai com o licenciamento ambiental do parcelamento, ou seja, a divisão em pequenas propriedades. Então ela vai, vamos dizer, ela vai redondinha para o novo proprietário, né? Isso é muito interessante porque é o seguinte, a pessoa está entrando para aquela parcela, está entrando para aquela propriedade, ele não pode ter nenhum tipo de embaraço. Pelo contrário, nós temos que deixar o ambiente favorável, porque já tem a dificuldade que é a adaptação à propriedade, o início de qualquer sistema produtivo. Então, nós fazemos todo esse papel anterior, né, pretérito à entrada dessa pessoa nessa propriedade. E é muito bacana porque a pessoa que adere ao Programa Nacional de Crédito Fundiário, ela tem os mesmos benefícios de uma pessoa que é assentada pela reforma agrária. Então ela tem prioridade para as compras públicas,
ela tem crédito para construir a residência dela, ela vai ter linhas de financiamento com juros mais baixos. O governo do Distrito Federal, ele dá priorização para essas famílias quando a gente faz as compras públicas, por exemplo, PENAI, PAA, que são as compras de verdura, de alimentos para alimentação escolar ou para doação de famílias a famílias carentes. Então, assim, são uma série de fatores que ele beneficia esse novo produtor. E isso é uma preocupação grande que a gente tem. Por quê? Não adianta a gente fazer a entrada dessa pessoa dentro do programa de crédito fundiário se logo ele vai sair. Não, a gente tem que fazer uma entrada assertiva com apoio para que fixe o homem no campo. Até porque é crédito, né? Com certeza. Ele vai ter que pagar. Outra coisa é a média de tamanho dessas propriedades. Então, isso varia muito de acordo com o valor da avaliação da propriedade e a quantidade de interessados. As últimas propriedades que nós fizemos esse trabalho, ela variou aí entre 2 hectares até 20. Então ela é bem díspare mesmo. Isso vai, por exemplo, do município onde está essa propriedade, vai da qualidade do solo que está, a localização dentro do município, se está mais próximo da cidade, se está mais afastado. Mas independente do valor dessa propriedade, né, que ele tem um teto, né, que é estabelecido, algo em torno aí de 280 mil, mas é a importância da qualidade dela, da qualidade de solo, a aptidão agrícola, né? Isso é importante para que o produtor ele tenha segurança. Se ele vai montar pastagem, que ali realmente seja uma pastagem que consiga uma carga de suporte de animais bons para ele ter rentabilidade. Se for para verduras, frutas, que ele consiga desenvolver a produção dele. Porque assim, não adianta, né, a gente fixar, levar esse homem do campo para uma terra que ele vai ter um custo elevado e que a produtividade vai ser muito baixa. Mas você falou nos 280 mil, eu já ia te perguntar se tem um percentual. Porque às vezes o produtor, ele pode, o que está interessado, ele pode pagar ali mais da metade da propriedade e a outra metade falta ali 100 mil. Se ele fizer a solicitação desses 100 mil, tem a chance para fazer esse montante naquele volume de 100? Tem, mas para o produtor acaba sendo mais interessante fazer o parcelamento de todo o valor. Porque quando ele faz o parcelamento de todo o valor, dentro desse valor já está embutido 3 anos de assistência técnica. Então ele já vai com assistência técnica contratada. Ele tem um juros muito módico e ele pode utilizar esses 100 mil para fazer o investimento na propriedade e já iniciar a produção que vai pagar a parcela. Então até isso a gente orienta. Qual é o período de carência para ele começar a pagar isso? Então, ele tem uma carência aí de aproximadamente 3 anos para que ele possa iniciar o pagamento. Isso aí é um prazo suficiente para você iniciar uma produção de frutas, de verduras, né? Enfim, tem várias atividades que podem ser desenvolvidas e esse produtor tem um prazo de pagamento bem longo, né? Nós estamos falando aí quase 30 anos de pagamento. Então, assim, ele é possível acomodar dentro do bolso do produtor. Isso é muito bom. A gente tem trabalhado com muito afinco. A unidade territorial aqui do Distrito Federal, ela também cobre aqui a região do entorno, né? Goiás e uma parte de Minas Gerais. Então pega uma parte aqui de Goiás, que é essa parte do entorno do Distrito Federal, e é onde a gente tem conseguido realmente colocar. E é bacana porque é o seguinte, o Distrito Federal, apesar de ser pequeno, ele tem ainda uma pressão pela reforma agrária relativamente grande. E com esse programa do crédito fundiário, muitas pessoas que ficam no aguardo, por exemplo, de uma reforma agrária, né? Como hoje nós soltamos um edital que está na praça para uma reforma agrária para uma criação de um assentamento pelo governo do Distrito Federal, chamado Fascinação, lá na região do Gama, tem muitas pessoas que elas aguardam, e aí ela tem a oportunidade de ser mais rápido atendida pelo programa de crédito fundiário. Você falou que as áreas do crédito fundiário também, elas têm como uma característica
as estradas para ter a condição de escoamento. Como é que está a infraestrutura no DF? Então, infraestrutura no DF, essa daí é uma das competências da Secretaria de Agricultura. Ano passado, nós recuperamos 1.802 quilômetros de estradas rurais. Só para quem está nos assistindo, se nós adicionarmos mais 100 quilômetros, seria a mesma distância de Brasília a Belém. Então são muitos trechos. E o governador Ibanez Rocha, junto com a nossa vice-governadora Celina Leão, tem investido bastante no asfaltamento de estradas, de rodovias rurais, né? Isso é importante. Esse ano mesmo, nós fatalmente vamos chegar à marca aí de mais de 40 quilômetros de rodovias no Distrito Federal asfaltadas, fora mais ou menos uns 25 quilômetros recuperados de asfalto, mais o que a gente tem de pavimento primário, que é cascalho, mas sempre em boas condições de trafegabilidade. E o objetivo disso, Fabélia, é o seguinte: não adianta a gente incentivar uma produção agropecuária se eu não tenho como escoar. Ou se dentro daquelas estradas eu tenho uma condição ruim de escoamento, que vai danificar toda a produção. Recentemente foi aberto o mercado de exportação de ovos galados do Distrito Federal para o México. E para nós um bom mercado, aliás, um importante mercado. Pense comigo, ovos galados você não consegue transportar numa estrada ruim. Você precisa de uma estrada boa. Nós temos uma produção muito forte de frutas e verduras no Distrito Federal. Nós temos aqui mais de 1.300 hectares plantados de alface. Como que nós transportamos esse alface numa estrada ruim? Danifica, muito sensível, não tem condição, precisamos ter uma estrada boa. E isso aí é uma ação que a gente faz constantemente para que a gente possa, de fato, valorizar o suor do produtor que se esforçou durante a produção. Mas não é só isso. Quando a gente fala de infraestrutura, nós falamos agora de estrada, mas nós temos que falar de pontos de comercialização. Por quê? Você tem que ter o escoamento, mas tem que ter o local para comercializar. Esse ano nós estamos construindo 3 galpões do produtor, tipo pedra, igual Ceasa, em 3 locais diferentes do Distrito Federal: Paranoá, Braslândia e Planaltina. Serão 2.400 metros de pedra para o produtor de frutas, legumes e verduras vender sua caixaria ali de atacado, vender o varejo. Nós vamos organizar isso com o Ceasa. Você está fixando muito essa construção de pedra. Isso. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte: a pedra, em relação ao box, que a comercialização ela é feita diretamente do produtor com o consumidor final. No caso de atacado, consumidor final sendo supermercado, sacolões, distribuidores, empresas que vão processar alimentos, restaurantes. Então a gente quer fazer essa venda de volume diminuindo a intervenção aí do pirangueiro, que é o intermediário. A gente quer uma maior rentabilidade para esse produtor lá na ponta. Para os pequenos produtores que têm uma característica de produto diferenciada, nós estamos trabalhando os empórios rurais. Os empórios rurais, ele já é uma linha de comercialização direta com o consumidor final. Nós construímos agora no final do ano o empório da DF 150, na região ali do Colorado, e esse ano nós vamos construir o do Jardim Botânico e o em Braslândia. Aliás, o de Braslândia, ele tem uma característica singular. Braslândia é conhecida aqui como a capital do morango. É o 3º maior produtor de morango do Brasil, que é o Distrito Federal, e se localiza ali em Braslândia. Esse vai ser um empório que nós vamos focar nessa fruta para que os turistas, sejam aqueles residentes no Distrito Federal, sejam que venham visitar o Distrito Federal, vão encontrar nesse empório o morango todos os dias do ano. Não só a fruta, mas também os derivados do morango. E para valorizar, esse empório é para valorizar a produção do morango ali na região de Braslândia. Bom, nosso tempo já está passando. Quero te agradecer. Muito obrigada pela participação e sucesso. Fabélia, para mim é um prazer estar aqui com você, né? Além de uma excelente profissional, um programa muito bacana, uma amiga, uma pessoa que eu posso chamar de amiga, uma pessoa que luta pelo produtor,
E eu quero fazer um convite. Quero convidar todo mundo que está nos assistindo, que está aqui próximo do Distrito Federal, em Goiás, Minas Gerais. O AgroBrasília, ele começou ontem, mas ele vai até sábado, aqui no Parque Valducense, na região do Padef. Vem cá conhecer as tecnologias, muita novidade para o agro e, com certeza, fazer bons negócios.